Olá, muito boa noite, bem-vindo aqui ao Papeando com Carlão, pela nossa querida TV Cultura Litoral. E a nossa intenção é sempre trazer um papo diferente, um papo legal, e o assunto de hoje eu tenho certeza que a maioria vai gostar bastante. O assunto de hoje é uma coisa que muita gente consome, é a bebida mais consumida no mundo, e quem está aqui para bater esse papo comigo é meu querido amigo Vitor Donê. Ele é proprietário da cervejaria Santista e ele fabrica. A diferença do Vitor, que ele é o responsável técnico pela fábrica dele. Então, além de ele ter a fábrica aqui em Santos, o Vitor é de Santos, a fábrica é em Santos, a cervejaria chama Santista. Não tem como fugir que você nasceu em Santos, né, Vitor? Exatamente, sou natural da terra, filho de um santista também. Exatamente. Atual sofredor do Santos Futebol Clube, somos né? dois. Somos dois, que tá meio ruim a situação do time, mas vai reverter, se Deus quiser, vai melhorar, né? E além disso, é casado com a Carol, é pai do Arthur e pai da minha querida Vitória. A Vitória é minha aluna de biomedicina da Unisanta. Ela acaba ficando mais comigo do que com o pai, mas ela ajuda o pai bastante, né? Ela ajuda a Vitória bastante. É um show, gosto muito dela. Vitor, como eu não sou assim grande apreciador de cerveja, eu tomo de vez em quando. Para mim, cerveja boa é cerveja gelada, então você vê que eu não manjo nada. Eu gosto mais de vinho. Vinho eu conheço bem, tal. Legal. Dando uma lida aqui nessas coisas, o que é kombuchas? Kombucha é uma bebida fermentada à base de chá verde adoçado, onde é inserido nessa solução de chá verde adoçado uma colônia simbiótica de leveduras e bactérias. Então, as leveduras vão fazer atenuação, vão consumir o açúcar existente no meio, e as bactérias vão consumir a cafeína contida na Camellia sinensis, que é a erva que é feito o chá verde, chá branco, isso aí, essa chá vermelho, isso é uma mudança de tosta só. Tá. Mas a gente faz a base de chá verde. É a mesma. A base é a mesma. A mesma base. É a mesma base, e depois de ser feita a fermentação primária dela, né, que é onde é feita essa conversão dos açúcares, da cafeína, ela é adicionada depois um saborizante. E tem um teor de álcool, não? Então, a formação alcoólica dela se dá normalmente na segunda fermentação que o pessoal faz, chama F2. Por quê? Porque é fechado o meio para que não escape o CO2 da fermentação e, consequentemente, ele incorpore no líquido. Só que isso aí acaba gerando álcool. No nosso caso, a gente só faz a F1 e depois faz uma carbonatação forçada nela. Que é o mesmo processo de você carbonatar uma cerveja, um refrigerante, qualquer outra bebida gaseificada. Entendi. Você é sommelier, cervejeiro, e também agora fez o curso de técnico de produtor cervejeiro, é isso? Tecnologia em produção cervejeira. Foi legal esse curso? Me fala. Foi muito legal, fiz na época da pandemia. Sim, estudou? Estudou. Foi excelente, porque eu me matriculei no curso antes de acontecer a pandemia, e quando aconteceu a pandemia foi com ele que eu me ocupei todos os dias, o dia todo. Então, para mim foi muito bom isso, porque não podia ir para lado nenhum, praticamente tudo fechado, se bem que Florianópolis foi muito mais flexível que aqui em Santos. Certo, você estava lá. Eu estava morando lá na época, foi lá que eu aprendi a fazer cerveja também. Morei lá 12 anos, criei meus filhos de pequeno lá também. Hoje estamos todos em Santos, né? E é feito dessa forma, kombucha. Quando você fala em fabricar cerveja, a gente sabe muito bem que tem um procedimento operacional padrão, mas tem que ter o toque do cervejeiro, não é isso? Exatamente. E esse toque aonde é? É mais lúpulo, é mais o quê? Não, isso aí é na criação da receita, tá? Isso. A receita de cerveja, ela é composta, na maior parte dela, de maltes bases, que são os maltes que têm poder diastático, né, que a gente chama, que é o malte que você consegue converter o amido contido no malte, no endosperma ali na parte interna, em açúcares fermentáveis e não fermentáveis. Certo. Tá? Então esse processo é feito dessa forma. Então, na receita, a maior parte são maltes base, e os maltes especiais são os que vão trazer nuances diferentes de cor, de aroma, de sabor.
Por exemplo, a cerveja escura vai uma parte de malte torrado. Torrado. E outros maltes escuros também, que nem os caramelos mais escuros, mais intensos de cor. E outros maltes, uns que remetem a chocolate amargo, café, porque todas essas nuances de aroma e sabor vêm da malteação, né? Que a malteação é um processo, vou explicar bem rápido, que o grão é posto num meio, ele in natura é posto num meio bem úmido, certo. Ele vai começar a germinar. No meio da germinação ela é interrompida pela secagem do malte. Aí sim você fez a malteação dele, está pronto para ser utilizado no processo de fabricação de cerveja. A gente sabe que no Brasil se consome bastante cerveja. Estava vendo aqui a estatística, logicamente a China se consome bastante, Estados Unidos... A China é o país que mais consome cerveja no mundo. Exatamente. Nós somos os terceiros. O terceiro. Você está bem informado pra caramba. Segundo Estados Unidos. Isso. China, Estados Unidos, Brasil, Alemanha e Rússia. Isso aí. Na Alemanha, você vê o consumo de cerveja, assim, de bebida cerveja, ele é bem assim extenso. Todo ano eu costumo ir lá numa feira médica. Legal. Você tem ideia, essa feira médica começa com uma grande festa onde tem cerveja pra caramba. Sim. E acaba com uma festa maior ainda, regada a cerveja e queijo. Então, e eu vejo lá os caras consumirem a cerveja como? É um barril de madeira, o cara pega uma torneira que tem um tipo de uma lança, ele martela essa torneira e é na temperatura ambiente. Só que lá é bem frio, né? Então, mas é normal consumir assim naquela temperatura? Eu achei meio amargo, meio forte, ela não é tão cristalina, não sei se eu estou sendo... Então, o que acontece? O processo de produção das grandes cervejarias, que é Ambev, Grupo Heineken, Petrópolis, eles passam lá essa cerveja por um processo de filtração. Certo, filtra muito. Filtra bastante a cerveja. Aumenta a validade? Não, o que aumenta a validade é a pasteurização dela. Ah, entendi. Depois é o processo de pasteurização. Então, o que acontece? Ela é muito filtrada, essa cerveja. E no resto do mundo não se tem muito esse costume de filtrar a cerveja. Filtra-se nas grandes indústrias cervejeiras. Mas as cervejarias locais normalmente não filtram cerveja. Então ela se torna uma cerveja mais turva, tem mais corpo, mais aroma, mais sabor. É bem diferenciado. E a temperatura de serviço, ela está um pouco ligada ao teor alcoólico da cerveja também. Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem o costume, não, que a cerveja tem que ser a garrafa tem que estar branca por fora. Isso. O que acontece? Toda bebida gelada abaixo de 5 graus, ela congela a nossa papila gustativa. Então a gente não sente direito o aroma e o sabor da cerveja. Não sente legal esse sabor dela. Faz sentido. Então o que acontece? Como a cerveja das grandes indústrias cervejeiras, elas são feitas num processo acelerado e são colocados outros grãos adjuntos para poder ser ela bem levinha como elas são, tá? Que é característica, e também poder ter o açúcar fermentável disponível numa forma mais barata. Entendi. Então, por exemplo, um custo mais barato, isso. Aqui no Brasil a nossa Pilsen não é uma Pilsen. É verdade, se você for comparar lá fora... Exatamente, é uma American Light Lager, é um estilo americano que requer adjunto. Então quando fala assim, a cerveja tem arroz, a cerveja tem milho, ela precisa ter, porque a fórmula, a receita, ela pede, o estilo American Light Lager pede. Porque se você pegar, fala assim, não, mas por que chamam de Pilsen? Porque é estratégia de marketing. Pilsen é a cerveja mais vendida no mundo. Foi feita pela primeira vez na República Tcheca, na cidade de Pilsner, que é a Pilsner Urquell, que é uma cerveja bem diferenciada, é uma cerveja que ela tem um amargor elevado, só que toda cerveja ela tem um equilíbrio com o dulçor. Então, dulçor e amargor são variantes que você, sabendo trabalhar com ela, mesma coisa corpo e álcool, tá? Você consegue ter equilíbrio na cerveja, ter uma cerveja com uma bebabilidade bem interessante, que o pessoal chama de drinkability, né? Sim. Uma cerveja fácil de beber, gostosa, que você dá um gole, você quer outro e vai indo assim. Então isso é um equilíbrio entre o dulçor e amargor e o teor alcoólico e corpo, né?
Então, como eu vinha falando, uma cerveja, por exemplo, com 5% de teor alcoólico, a temperatura de serviço dela seria entre 5 a 7 graus. Essa variante. Uma cerveja de 6,5% de mas álcool. aqui a gente toma mais que gelado. nem a Praça Independência, a nossa Sim. América IPA. Se você tomar ela entre 6,5% e 8%, o 6,5% e 8,5 graus Celsius, tá? Você vai perceber melhor aromas, sabores. A cerveja que a gente fala aparece as demais camadas, que são o quê? Os tipos diferentes de malte que é colocado e os lúpulos, a diferença entre os lúpulos que são inseridos no processo. Então você vê que eu não manjo nada. Eu gosto de cerveja gelada, né? Não tem nada a ver, entendeu? Então você tem, por exemplo, essa cerveja que eu comentei contigo, que você falou, qual foi a que você fez com o maior teor alcoólico até hoje? Isso. Que é a Pinacoteca Benedito Calixto, que é uma barley wine com carvalho americano. Chegando até 10,5 graus, não foi 10,5% de álcool. Certo. Essa cerveja, você tomar ela entre 10,5 e 12,5 graus Celsius de temperatura, você vai perceber tudo que ela te entrega, a madeira, a camada de sabores que o grist de maltes, a mistura dos maltes que foram inseridos nela tem. Por ela ser uma cerveja com teor alcoólico elevado, ela tem um corpo mais elevado, um dulçor residual maior. Tudo isso são elementos que vão completando, são variantes que vão dando complemento à bebida para não se tornar desequilibrada. Se aquela bebida que você toma, barley wine, na tradução ao pé da letra, seria vinho de malte. Certo. Então ela parece mesmo um vinho, é mais licorosa, mais espessa, a densidade dela não é tão ralinha quanto uma cerveja de teor alcoólico baixo. Então, tudo isso são variantes que acontecem na produção da cerveja artesanal. Assim e você tem uma enorme gama de estilos. Não, eu estava vendo aqui, tem assim um monte. Estava lendo a Premier Lager, a Session IPA, a American IPA. IPA quer dizer India Pale Ale. Quer dizer o quê? Indian Pale Ale é um estilo. É um estilo. Que surgiu na Inglaterra, tá? Que era o estilo que eles... Já existia, mas ele ganhou esse nome de Indian Pale Ale porque era o único estilo de cerveja que ela saía da Inglaterra e chegava nas Índias, tá? Sem ter contaminação, sem ter alterado, tá? Porque as cervejas, por quê? É uma cerveja com teor alcoólico mais elevado um pouco, normalmente entre 5,5% até 6,5% de álcool, 7% de álcool. Ela recebe uma carga de lúpulo maior, consequentemente é mais amarga por causa disso. Sim. E o lúpulo ele é bacteriostático. Então, ele, por receber uma carga maior de lúpulo, ela tem uma longevidade maior. Então, a gente vai falar disso aqui no próximo bloco, inclusive o que tem dentro da cerveja. Tem um lado bom, como sempre tem um lado ruim, mas o lado bom é muito bom. É bom. Gente, estou aqui num papo super legal com o Vitor. É o tempo de você ir lá pegar uma cerveja e voltar aqui para o segundo bloco. Eu volto já já.